Boa tarde, Boa pessoal, tudo tarde, bem? pessoal, tudo bem? Estão conseguindo me escutar? Sim? Oba! Muito bem-vindos à nossa reunião semanal. Obrigado pela presença, né, de quem está aqui com a gente. Esse treinamento de hoje ele é muito importante para o desempenho de vocês durante a temporada. Olha, tem gente no carro. Deixa eu colocar um pin aqui. Vamos lá, Vanete, Mônica. A Mônica está com a câmera. Ladmila, câmera aberta aqui, Elias, Mina, Luiz, Marisa, tudo bem? E aí, como que tá essa primeira quinzena de Clube Diamond? Coloca aí no chat pra gente saber como que tá sendo para vocês. Deixa eu ver, Ana Paula, Carla. Muito bem-vindos, obrigado, pessoal, pela presença. Então, hoje, como nós mandamos lá no grupo, a gente vai ter um treinamento para falar especificamente de reembolso. A Nathalie, né, aqui a nossa assistente do clube, ela vai passar essas informações para vocês. Antes, eu queria começar primeiro, né, de novo, se alguém não participou da reunião obrigatória, nós fizemos 2 reuniões, uma no dia 1º e uma no dia 3 de março. Se você não participou, a gente tem a gravação dessa reunião no nosso canal do YouTube. Vou pedir para um dos assistentes colocarem aqui no chat o link da reunião obrigatória para vocês. Assistam a reunião, é importante que vocês tenham acesso às informações que nós colocamos lá. E hoje a gente vai falar especificamente de reembolso, tá? Queria também dar uma dica em relação ao cadastramento pelo link do Clube Diamond, tá? Nós temos uma questão com o nosso link, na verdade é uma questão de internet, de programação. Eu não sei se alguém já reparou, mas toda vez que você clica no link do Clube Diamond, se você ficar com a página em stand-by, o que significa? Se você clicar no link, abrir a página e não concluir o cadastro, ela fica lá parada, ela fica em stand-by. Depois de meia hora, 1 hora, se você retornar sem atualizar aquela página, esse link ele pode perder o vínculo com o Clube Diamond. E aí, o que isso pode ocasionar? Pode acontecer do cadastro não ser vinculado ao clube. Então, uma dica para vocês né? Então, clique no link, se você for fazer um cadastro, clique no link apenas no momento que você for finalizar o cadastro. Então, clica e já finaliza. Ah, Sara, cliquei aqui no link, estava explicando algumas coisas, levou algum tempo. Fecha a página, clica no link novamente e reinicia o processo para garantir que está vinculado ao clube. Uma outra dica importante é sempre verifiquem se no carrinho está o brinde do clube do mês. É uma forma de você garantir que aquele link está vinculado ao clube. Olha lá o carrinho, vê se está com o brinde do clube. Se tiver certinho, pode finalizar. O seu cliente, né, esse novo membro, ele vai receber o brinde sem nenhum problema e o cadastro ele vai computar aqui para o clube também sem nenhum problema, tá bom? Então, fica aí a dica para vocês. Para quem tem corrente na conta, que está ajudando aí no cadastramento, não deixem também de compartilhar essa informação, tá? Que é uma dica que realmente pode ajudar vocês no dia a dia, certo? Bom, por enquanto, acho que só na próxima reunião, acho que a gente pode falar um pouco mais sobre o prazo para vocês enviarem o reembolso. Tinha alguém aqui em Comandatuba? Alguém levanta a mãozinha, alguém foi lá em Comandatuba, me encontrou, a Flávia aqui deu um tchauzinho, Carla, Gisele, foi muito legal Comandatuba, né? Foi incrível, quem mais aqui? Nelson, que legal, gente, muito bom. Olha, também, né,
a gente não está no período de classificação da próxima, mas dependendo do momento que você participar do Clube Diamond, a participação no clube também pode impulsionar vocês aí para ganharem a viagem de incentivo. Então, sejam estratégicos aqui, né, com os eventos e tudo. Um outro recado importante nós comunicamos no grupo, eu não sei se todas as pessoas viram, mas qualquer viagem de premiação, como é o caso da viagem de incentivo, por exemplo, ou a viagem de fornecimento do Clube Diamond, se você for um participante da edição corrente, viagens de premiação não tem reembolso, gente. É um prêmio, você está viajando para receber um prêmio, então você não tem direito ao reembolso do clube. Ao invés disso, por exemplo, o leadership e a convenção, que são eventos mais focados no negócio e no desenvolvimento de produtos, esse já tem a cobertura do clube. Então, se tiver alguém aqui nessa edição que não mora no Rio de Janeiro e vai para o Rio de Janeiro, a gente vai compartilhar mais para frente com vocês as regras, mas é possível receber aí uma parte do reembolso do aéreo da vinda de vocês para a convenção, desde que vocês façam um evento e tenham um anfitrião, tá? Mas fiquem atentos a isso também. Então, vamos lá, eu vou passar para a Nathalie. A Nathalie já é a nossa assistente, ela é a nossa especialista aqui no reembolso, e ela vai compartilhar com vocês. Então, Nath, é com você, e aí no final a gente se fala novamente, se der tempo a gente abre para perguntas, né, Nath? Sim, pessoal, tá todo mundo me ouvindo? Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês, tá? Vou mostrar um pouquinho aqui. Deixa eu só achar, pera só um minuto. Opa, não. Só um minutinho. Muita coisa aqui aberta, deixa eu já finalizar para não me perder. Opa. Só um minuto, pessoal, que deu um problema aqui, eu fechei a página que estava aberto o treinamento. Será que você saiu? Não, aqui ainda é tranquilo, mas ó, 2 limão ficou. 2 limão. Eu só vou ter que marcar. Lavanda grande, Uma lavanda grande e uma lavanda pequena. E ele tem uma lavanda pequena para você entregar. Estamos vendo, Nath. Você está muda. Aqui. Tá me ouvindo? Para mim já não tá mudo. Tá me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Tá. Pessoal, então aqui vamos começar o treinamento de reembolso, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre as regras gerais. Então, somente eventos fora de área, tá? Acima de 80 quilômetros poderão ser reembolsados. O participante, ele deverá pedir, para solicitar o reembolso, o participante ele pode ser reembolsado em 12 trechos, tá? Então, a gente conta 12 trechos a ida e a volta. Se você fez 6 idas e 6 voltas, contabilizam os 12 trechos. O participante ele precisa ter um anfitrião, consultor de bem-estar ou cliente preferencial que more na mesma cidade do evento e que processe um pedido de LRP de no mínimo 100 PVs no mesmo mês em que vocês estão realizando o evento, tá? O valor do reembolso será calculado de acordo com o valor das passagens ou da quilometragem rodada. Então, eu rodei 1.000 quilômetros, eu não vou receber esse valor total, eu vou receber o valor sobre o trecho terrestre, que então é 250, e o trecho aéreo é 450, tá?
Os participantes, eles devem enviar os recibos de cada local que viajar, combustível, pedágio, passagens aéreas ou rodoviárias. E a solicitação de reembolso, ela deve ser submetida pelo portal do clube, até o dia 2 do mês seguinte. Então, nós estamos no mês de março, finalizou o mês de março, vocês têm até o dia 2 de abril para enviar a solicitação de reembolso, tá? Aqui é a parte importante das dicas que a gente tem, tá? Para que o participante esteja qualificado a receber o reembolso, ele deve ter cumprido todos os requisitos mensais. Então, é importante que vocês realizem mesmo os 18 cadastros com os pedidos acima de 100 PVs, realize 3 eventos presenciais dentro da sua área de até 80 quilômetros da sua residência, e realize também os eventos presenciais fora da sua área, que é 80 quilômetros de distância da sua residência. 80% dos números total do cadastro precisa ser da sua organização. Então, se você cumprir com todos esses requisitos, você está apto a receber o reembolso. O reembolso ele só será aprovado se o membro tiver um anfitrião que more na mesma cidade do evento e que tenha um pedido processado com 100 PVs. Esse pedido ele precisa ser um pedido de LRP, tá? Então, o anfitrião ele precisa estar com o seu modelo de LRP ativo e ter o seu pedido dentro daquele mês que você fez o evento com 100 PVs. O comprovante ou os recibos de despesa, a solicitação de reembolso tem que ser feita dentro do prazo e cumprido todas as regras da qualificação durante o clube, que é os cadastros e os eventos, tá? Viagem terrestre, carro e ônibus. O participante, ele precisará viajar pelo menos 80 quilômetros em um sentido, a partir da sua residência para o local do evento. Cada participante, ele pode ser reembolsado em até 250 por trecho, tá? De viagem, a uma taxa de R$1 por quilômetro rodado, ou com base no custo de passagem de ônibus. O participante receberá o reembolso de acordo com a quilometragem rodada e não com o valor do combustível. O participante ele deve enviar os recibos das passagens de ônibus, combustível e pedágio de cada local que viajar. Importante, esses recibos eles precisam estar legíveis, tá? Então, uma dica que eu tenho para vocês é sempre que pegar um recibo, tira foto desse recibo, porque pode ser que a gente guarde no bolso e apaga. Esses recibos eles são fáceis de apagar, então tira uma foto para que não mande ilegível para a gente e a gente tenha que negar o reembolso por conta do recibo ilegível, tá? O participante ele também precisa ter nos recibos devem conter a data, o nome da cidade e o comprovante de pagamento. É obrigatório o envio dos comprovantes de pedágio também para viagens de carro. E todas as regras devem ser respeitadas além das regras evidenciadas acima. Aqui, ó, eu tenho... Oi. Desculpa te interromper. Volta só um pouquinho para a anterior, que ali na parte que você fala assim... cada participante pode ser reembolsado em até 250 por trecho, né? Com base no custo... Não, cadê? O participante receberá o reembolso de acordo com a quilometragem rodada e não o valor do combustível. Isso. O que significa isso, né, pessoal? Então, por exemplo, às vezes para viajar, vocês vão lá e enchem o tanque de vocês. Então, dá R$300 o tanque. Não significa que nós vamos pagar os R$300, tá? A gente vai olhar a quilometragem. Então, se você colocou R$300 no seu tanque, mas você só andou 100 quilômetros, então a gente só vai pagar para você 100 quilômetros. Agora, se você abastecer o carro com R$300 e andou 300 quilômetros, nós só vamos reembolsar até R$250, porque a gente só cobre até 250 quilômetros, tá? Então, eu só queria dar uma abertura aqui, Nath, nesse ponto, porque o pessoal fica com muita dúvida. Às vezes eles vão lá, coloca R$100, aí manda, e a gente só reembolsa 80. Aí a pessoa fala, ué, mas eu achei que ia reembolsar os 100. E aí a gente explica que nós fazemos o cálculo no mapa da sua casa até o lugar onde você informou o evento. Então, a gente considera exatamente o que estiver constando no mapa de quilometragem, sempre respeitando o teto de até 250 quilômetros e R$250 por trecho. Se você viajar mais que 250 quilômetros, esse custo fica por sua conta, tá?
Pode seguir, Nath. Sim, mais à frente a gente vai mostrar os exemplos, e aí tem certinho o exemplo da quilometragem. Então, aqui, ó, é o recibo do posto de gasolina. O que ele deve conter, tá? No local do evento, a cidade do posto de combustível, ele deve ser o mesmo do local da cidade do evento, tá? Então, aqui eu fui fazer um evento lá em Campinas. O meu comprovante, ele precisa estar com o endereço de Campinas. Ele precisa ter a data de adesão também, que deve ser a mesma data do evento, ou ter no máximo um dia de diferença. Então, meu evento está marcado para o dia 15, eu cheguei na cidade no dia 14, eu posso abastecer. Ou eu vou embora no dia 16, eu também posso pegar esse comprovante, tá? O comprovante de pagamento, ele precisa ter a comprovação do débito como forma de pagamento utilizado. A gente fala débito, mas ele pode ser programado como dinheiro, cartão de crédito, débito, Pix e etc. Ele vai ficar aqui embaixo, ó, informando para a gente que foi autorizado a compra, tá? Os recibos de cada viagem, eles precisam estar enviados no portal de vocês, então vocês precisam fazer o envio por lá. E os arquivos, eles podem estar em formatação JPEG ou PDF e em boa qualidade legível, tá? Aí aqui, ó, é um exemplo muito fácil do que a Sara acabou de falar. O cálculo, ele é feito por quilometragem. Então, no exemplo 1, o participante, ele saiu da sua residência, que é em São Paulo, e realizou um evento lá na cidade de São Paulo. Ele saiu de Piracicaba e foi realizar um evento na Grande São Paulo. Logo após, ele retornou para casa. Então, aqui, ó, ele saiu de Piracicaba, veio até São Paulo, ele abasteceu. A gente não vai jogar o valor do comprovante lá, o valor que vocês utilizaram, R$300 em combustível. A gente joga no Maps, o valor da quilometragem que ele der para a gente é o valor que vai ser pago para vocês. Então, a ida para Piracicaba deu 158 km e a volta de Piracicaba deu 158, totalizando os 316. Aí a gente faz a conta do cálculo, que dá R$316. O valor do teto por ida é 250 e o valor do teto de reembolso ida e volta é 500. Então, a gente não vai pagar o teto máximo, tá? A gente não vai pagar os 500. A gente vai pagar o valor de 316. Aí, no segundo exemplo, eu consigo mostrar para vocês uma viagem mais longa. A quilometragem, ele saiu de Piracicaba e foi até Porto Alegre. Então, o participante, ele saiu da sua residência, que foi em Piracicaba, realizou um evento na cidade de Porto Alegre e logo ele retornou. Visualizando aqui, a gente joga no Maps, deu 1.266 quilômetros, tá? O valor total do reembolso dele, então, foi 2.532, ida e volta. A gente não vai pagar esses 2.532, a gente vai pagar o valor do teto máximo, que é os R$500, que é 250 por trecho, tá? Aí, aqui embaixo, a viagem aérea. Cada participante, ele pode ser reembolsado em até 405... Oi? Desculpa. Eu tô respondendo aqui o chat, pessoal, e tem algumas pessoas, né? Ladmila, outras pessoas, Vinícius, eles estão com uma dúvida do seguinte. A Ladmila colocou, por exemplo, eu enchi o tanque na minha cidade, não precisei abastecer na cidade do evento. Ladmila, a forma como nós temos que comprovar que você foi até a cidade é o comprovante de abastecimento. Então, se você encheu o tanque ao sair da sua casa, eu preciso que você vá num posto naquela cidade e abasteça pelo menos R$1 para gerar um comprovante naquele posto. Porque é através desse comprovante que você vai receber um reembolso. Se você me mandar um reembolso da sua cidade natal, isso não vai servir como comprovação e a gente não vai ter como te pagar o trecho, tá? Então, todo mundo, Sara, abasteci e enchi o tanque para sair, preciso abastecer na cidade do evento, é obrigatório que vocês abasteçam na cidade do evento. R$1, R$5, um valor simbólico, para vocês poderem pegar esse canhotinho que a Nath colocou lá no exemplo. Coloca de novo, Nath, o exemplo, por favor, do canhoto, com o nome da cidade do evento, tá? Então, vocês precisam abastecer na cidade do evento, nem que seja R$5. E não pode ser compra na loja de conveniência, não pode ser coxinha, refrigerante, tem que ser combustível, tá?
Se a gente pegar canhotinho com salgadinho, coxinha, a gente não aceita, porque isso não serve para a gente justificar o pagamento e a transferência desse custo aqui da Doterra. A Doterra não reembolsa alimentação, só combustível. Então, no comprovante precisa estar escrito que foi usado combustível. Aí pode ser gasolina, álcool, diesel, o que for, mas tem que estar combustível, assim como a Nathalie colocou aqui no exemplo, tem que ter o nome da cidade do evento e a data desse canhoto precisa ser a mesma data do dia do evento de vocês. A gente considera dia, né? um dia antes ou um dia depois, né, Nath? Isso, um dia antes e um Tá? dia Mas, depois do evento. então, gente, Ladmila, por exemplo, se você não abasteceu na cidade que você fez o evento, você não vai ter como comprovar para a gente que você esteve lá. A gente não vai ter um documento comprovando isso, então a gente não vai ter como te pagar. Prestem atenção, porque a gente não quer deixar de pagar reembolso para ninguém. Então, é extremamente importante que vocês entendam essa parte, tá bom? Pode seguir, Nath. Pessoal, já pegando um gancho disso que a Sara disse, o comprovante de pedágio também é muito importante. Tem pessoas que mandam para a gente o comprovante só de abastecimento e acha que é o suficiente. Não é o suficiente, tá? A gente precisa também do comprovante de pedágio quando tem pedágio no local onde vocês estão indo, tá? Alguém Então, aqui é perguntou os aqui, Nath, exemplos. se o Uhum. print do Sem Parar servia. Sim, no caso do Sem Parar, a gente pede para vocês enviarem o extrato, então vocês podem enviar em PDF para a gente. Agora, quem não tem Sem Parar, vocês vão precisar guardar os canhotinhos das praças de pedágio, tira foto, igual a Nath recomendou, porque a gente vai pedir. Se a rodovia que a gente colocar lá no mapa falar que tem pedágio e vocês não apresentarem o pedágio, vocês podem não receber o valor do reembolso, tá? Uma outra pergunta, aproveitando nesse mesmo tema, o Jonatas fala assim, eu trabalho junto com a minha namorada, os reembolsos contarão para uma pessoa? A gente cobre até 12 trechos, e nesse caso, acho que a Nath até pode falar melhor sobre isso. Nath, você pode responder essa pergunta, por favor? Posso. A gente paga até 12 trechos, tá? Então, vamos supor que você tem um evento aqui em Campinas e a sua namorada, ela é correquerente da sua conta, tá? Ela precisa ser correquerente da sua conta e ela vai fazer um evento em Porto Alegre, na mesma data. Pode, a gente vai considerar os dois eventos, a gente vai pagar os dois reembolsos, porém, precisa enviar os comprovantes corretos, com as informações corretas, mas a gente considera, sim, os dois reembolsos, tá? E aí claro, tem aquela Sara? questão dos eventos serem em horários ou dias diferentes, né, Nath? Porque assim, vocês vão precisar registrar, isso tem que estar no sistema. Então, o Jonatas fez lá o café com aroma do Jonatas, então tem que estar no horário. Se o evento da namorada for no mesmo horário e tal, a gente não vai conseguir, tem que ser horário diferente, né? Assim, a gente consegue considerar o mesmo Consegue. dia e o mesmo horário se forem cidades diferentes. Cidades, Agora, locais diferentes. se a gente entender que eles estão no mesmo local fazendo eventos parecidos, aí a gente não considera. Agora, se forem cidades diferentes, a gente considera. Limitando aos 12 trechos, tá? Então, Aos 12 tomem cuidado. trechos. Beleza. Acho que a gente consegue seguir. Depois, pessoal, se sobrar tempo, a gente vai abrir para perguntas. E se não, chama o assistente, marca uma reunião adicional, que aí a gente consegue tirar todas as dúvidas. Sim. Então, vamos para a viagem aérea. Cada participante ele pode ser reembolsado em até R$ 450 por trecho de viagem, com base no custo do voo. A taxa de estacionamento, taxas aeroportuárias, incidentes, deslocamento entre a residência e o local do evento e aeroporto não são reembolsáveis. Então, eu precisei sair de casa em cima da hora e peguei um Uber para chegar no aeroporto. O Uber ele não vai ser reembolsado. As taxas que vier lá no seu aéreo não serão reembolsadas. Então, o que é reembolsado é o custo do voo, apenas o voo, tá? Qualquer viagem internacional, ela não se qualifica para receber o reembolso. Voos pagos com milhas e pontos, eles não se qualificam para receber reembolso. A gente pede para que vocês guardem o comprovante de embarque e de pagamento. O comprovante do voo, ele é um pouco diferente. Vocês recebem o comprovante lá no momento da viagem e
aquele comprovante ele normalmente apaga. O que a gente pede para que vocês adicionem lá no pedido de reembolso? O e-mail. Vocês recebem um e-mail de confirmação quando vocês finalizam a compra da passagem. Então, nesse e-mail, ele contém a data, o horário do voo, a cidade que você saiu, para onde você está indo, o valor que você pagou. É esse o comprovante que a gente pede, tá? É o e-mail de confirmação da passagem. Qualquer viagem de incentivo oferecida pela Doterra não será reembolsável. Todas as regras elas devem ser respeitadas, além das regras evidenciadas acima, que são os... Aqui, ó. Aí aqui é o recibo da passagem aérea que a gente pede. Na sua compra ela deve estar concluída, aí ela mostra o itinerário do tipo de voo, os passageiros, claro, a gente só reembolsa um passageiro, tá? Então ele tem que ter local e data de destino, o horário, tá? O nome do passageiro, ele deve estar como nome do participante ou do correquerente. Se tiver com o nome de terceira pessoa, a gente não aceita. E o valor, ele pode ser reembolsado uma passagem. Então, eu vou viajar para fazer um evento e o meu correquerente, ele vai comigo. A gente não vai reembolsar o correquerente, tá? A gente reembolsa apenas uma pessoa, ou o titular do ID ou o correquerente. O comprovante de pagamento. Aí aqui coloca comprovação de pagamento com o valor do pagamento com os últimos dígitos do cartão, que é esse resumo aqui embaixo, ó, que a gente entende que foi finalizado a compra, né? Os recibos de cada viagem, ela precisa ser enviada pelo portal do clube e a formatação é JPEG ou PDF e em boa qualidade, tá? Aqui é um cálculo de viagem aérea. O primeiro exemplo, o participante ele saiu da sua residência, que é em Belo Horizonte, ele realizou um evento na cidade em que possui aeroporto. Como funciona o recibo da passagem aérea? Como que funciona o reembolso? Desculpa. O anfitrião da cidade, ele precisa ter um pedido de 100 PVs e ele precisa ser de Piracicaba. Então, você saiu de Porto Alegre, chegou em Campinas, você desceu no aeroporto e pegou um carro, porque o seu destino era em Piracicaba. O valor do total do reembolso é 450 e a taxa de ida e volta é 900. Lembrando, esse percurso entre Campinas e o aeroporto, ou entre o aeroporto e Piracicaba, ele pode ser reembolsado sim, tá? A gente coloca aqui que o híbrido ele não é reembolsado pela Doterra, porém, se a gente entende que Piracicaba não tem um aeroporto e você precisa descer em Campinas, ele vai ser reembolsado a quilometragem. Porém, a gente não reembolsa o valor de aluguel de carro. Então, eu desci lá em Campinas e aluguei um carro. A gente não vai reembolsar o valor do aluguel desse veículo, a gente vai reembolsar apenas a quilometragem. As compras se a compra de passagem aérea, considerando os dois segmentos ida e volta, der R$ 1.200, poderá dar o reembolso direto ao reembolso máximo. Então, no valor de R$ 1.020, vocês não vão receber o valor inteiro, vocês vão receber apenas R$ 900, tá? Ô, Nath, vamos voltar um Oi. pouquinho nesse ponto, porque nós fizemos uma atualização, né, na última edição, e realmente a gente não pagava o híbrido de nenhuma forma, mas aí nós recebemos alguns participantes que estavam desenvolvendo a rede em locais onde o aeroporto não ficava próximo da cidade do evento, então nós decidimos rever, né, essa condição e alteramos. Porém, a cidade, né, do aeroporto até a cidade do evento precisa ser acima de 80 quilômetros, tá? Então, se, por exemplo, desceu, então, lá no aeroporto de Campinas, e vamos supor que Piracicaba seja mais que 80 quilômetros, então a gente também vai pagar, além do trecho do aéreo, a gente vai pagar a quilometragem do aeroporto até Piracicaba. Mas não está incluído aqui a locação de um automóvel. Então, se você alugar um automóvel, esse custo da alocação fica do participante e a gente vai pagar para ele. Então, se der 100 quilômetros, por exemplo, do aeroporto até Piracicaba, então ele vai receber o aéreo mais R$ 100 dos 100 quilômetros que ele percorreu naquele trecho. Se a cidade depois que você desceu lá no aeroporto, se a cidade ficar menos que 80 quilômetros do aeroporto, então esse trecho não é reembolsável, tá? E para garantir que vocês vão receber o reembolso, além de toda essa questão do ticket do aéreo,
você também vai precisar abastecer lá na cidade de Piracicaba, num posto, pode abastecer R$1, R$5, gera o canhotinho com o nome lá, Piracicaba, a data, e aí isso vai garantir que você vai receber também o segundo trecho desse trecho híbrido, tá? Então, acho que ficou mais claro, né, Nath? Depois a gente É pode voltar isso. nesse ponto, tá, pessoal? Mas, e assim, usem e abusem dos assistentes aqui, eles sabem de cor e salteado aqui essas regras, mas eu espero, precisa ficar muito claro nessa reunião. Eu já vi bastante gente falando, olha, eu não abasteci na cidade, eu não sabia. Quem provavelmente não sabia não estava na nossa ligação obrigatória ou não assistiu à gravação. Nós falamos isso na primeira ligação. Então, assim, eu não tenho. Como que eu vou comprovar para o meu financeiro, para a minha auditoria financeira, que você viajou se você me mandar um comprovante que é da sua cidade? Não, eu não tenho como comprovar. Não é um documento válido. Eu preciso de um documento que prove que você foi lá, que você esteve naquela cidade. E esse documento é o canhoto lá, o comprovante do posto de gasolina. Tá? Então, quem viajou e não pegou o comprovante no posto de gasolina na cidade, não vai receber o reembolso, pessoal, porque eu não tenho como comprovar para o financeiro, eu não tenho um documento que justifique o pagamento daquele valor, tá? Então, de novo, quem não viu a ligação obrigatória, o Daniel vai colocar de novo o link aqui, assistam a ligação, tá? Porque é importante ter informações muito relevantes que podem, além de ajudar vocês no desempenho, podem evitar aí transtornos para vocês durante essa edição, tá bom? Pode seguir, Nath. Então, aqui o calendário de reembolso. O participante ele pode ser reembolsado em até 6 viagens, considerando ida e volta, que serão 12 trechos. A solicitação de reembolso ela deve ser feita pela plataforma do clube até o dia 2 do mês seguinte em que o evento foi realizado. É aquilo que eu falei no início. Então, você realizou um evento agora em março, você tem até o final do mês, no caso, até o dia 2 de abril, para solicitar todos os seus reembolsos. Passou dessa data, eu posso solicitar de março? Não. A plataforma ela fecha e você não vai poder solicitar. Então, é bem importante que vocês sigam essa data, tá? Até o dia 2, nós finalizamos as solicitações de reembolso. A solicitação de reembolso ela pode ser acompanhada pelo seu portal do clube e será analisada entre os dias 2 e o dia... A gente colocou aqui o dia 8, mas leve em consideração até o dia 10 de cada mês, tá? Porque a gente sempre finaliza entre o dia 10, então vamos seguir até o dia 10. Do dia 2 até o dia 10, a gente finaliza toda a análise dos reembolsos, e você pode acompanhar lá pela sua plataforma. O depósito da solicitação de reembolso, ela é feita todo no próximo mês, no mês seguinte, então eu solicitei agora em março. Eu tenho até o dia 2 para solicitar de abril, no dia 25 de abril, o meu reembolso ele cai junto com a minha comissão, tá? Então fiquem atentos lá às comissões de vocês, porque o valor do reembolso ela vai cair junto. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre as despesas que não são reembolsáveis. Então, despesas como alimentação, hotel, táxi, Uber, aluguel de salas ou locais de reuniões, eles não serão reembolsados. Taxas de estacionamento, outras taxas aeroportuárias, incidentes e deslocamento entre residência ou local do evento e aeroporto não serão reembolsáveis. Qualquer viagem internacional não se qualifica para receber reembolso, então não tem como a gente reembolsar uma viagem internacional. Voos pagos com milhas, pontos, não se qualificam para receber reembolso. Caso o evento não ocorra, caso o participante ele perca seu voo, a passagem não será possível a realização do reembolso, tá? Então, eu cheguei na cidade, não fiz o evento, a gente não tem como solicitar, você não tem como solicitar um reembolso. Custos adicionais para remarcação de passagem não serão reembolsáveis. Aluguel de carros que forem feitos sem autorização prévia não serão reembolsáveis. E reembolsos que não cumprirem com as qualificações mínimas e regras do Clube Diamond não serão reembolsados. O recibo, sem o recibo ou sem a LRP no local do evento, não tem como receber o reembolso. Então, se o seu anfitrião ele não realizar também o pedido dele de LRP no mês em que você realizou o evento, não tem como a gente fazer o pagamento do reembolso. Ele precisa estar com a LRP dele ativa. Aqui é a equipe linda do Clube Diamond, o contato dos analistas estão aqui. Lembrando, pessoal, que tem também
o link com o passo a passo, tá? Como solicitar o reembolso na nossa plataforma. O Dani ele vai poder colocar aqui para a gente no chat. Lá ele é um vídeo explicativo, ele mostra todo o passo a passo, ele entra no nosso portal, ele mostra para você como solicitar o seu reembolso, então não tem como errar, tá? É super fácil, e aí a gente pode colocar o link para que vocês sigam realmente o passo a passo e dê certo para que vocês consigam solicitar o reembolso, tá? Oi, deixa eu só. Vamos então abrir para a pergunta aqui, para a gente poder Vamos. tirar algumas dúvidas. Gente, primeiro assim, olha, eu acho que a gente está aqui, está todo mundo se profissionalizando, né? Vocês são líderes aí buscando o diamante, né? Então, essa parte de gerenciamento é importante. A gente precisa que vocês se desenvolvam nesse aspecto também. Então, a primeira coisa que eu queria falar é: a Doterra, ela é uma empresa. E com isso nós temos processos, tá, a seguir aqui. A gente precisa respeitar os processos impostos pela nossa empresa, processos fiscais, no caso, financeiros, né? Falando dessa questão do reembolso, isso está muito relacionado com o nosso departamento financeiro, comprovação, então a gente precisa seguir. Sara, mas poxa, aí você não vai me pagar. Gente, seguindo as regras, vocês não vão ter problema para receber o valor do reembolso. Agora, se não seguir a regra, isso vai estar aberto aqui para uma análise interna de uma exceção que pode e provavelmente não será aceita, porque depois a gente não tem como justificar isso no caso de uma auditoria. Então, a primeira coisa que eu queria falar, olha, nós enviamos, quando o assistente se apresentou para vocês, um folheto. Nesse folheto fala um pouco sobre o reembolso, foi a nossa primeira comunicação. Depois disso, nós tivemos a reunião obrigatória. Nós temos o site do Clube Diamond com todas as informações sobre o programa. Então, uma coisa que eu queria falar para vocês é, por favor, leiam as comunicações que nós enviamos para vocês, tá? A gente tem problema com bastante líderes, às vezes por conta da correria de vocês aí no campo, tem gente que faz em horário, né, em parte do horário do Terra, trabalha em outro emprego, só que é importante que vocês leiam, porque não adianta a gente mandar, munir vocês de informações e vocês não lerem o que a gente está mandando, e depois isso gerar um super problema, tá bom? Como eu falei, por exemplo, nós já falamos sobre isso de uma forma menos profunda na ligação obrigatória. Então, tinha gente que não estava lá. Estamos falando aqui, a gente tem 430 participantes no clube e a gente está com 91 pessoas aqui. Ou seja, grande parte dessas pessoas não estão tendo acesso a essa informação. E nós não vamos abrir exceção, tá? Porque a gente conta com o comprometimento de vocês de estarem nessas reuniões e receberem essas informações, tá bom? Agora a gente vai abrir para pergunta para poder tentar esclarecer, de repente a dúvida de um é a dúvida de outro. Então, vou começar aqui pelo Daniel. Vamos lá, Daniel, vamos ver se eu consigo. Pronto, consegui. Oi, tudo bem? Seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado, obrigado. Estou falando de um lugar bem perto, né? No Amazonas, aqui em Manaus. Nossa! Legal. Eu vou falar duas dúvidas aqui, depois eu incomodo o meu xará Daniel. É, Primeiro, eu tenho uma equipe aqui dentro da cidade, Manaus, porém, as vias aqui para outras cidades, 98% é marítima, é fluvial, certo? Então, o que é que acontece? Eu não tenho como sair de carro de Manaus. Gente, isso é algo inédito aqui para a gente, tá? Então, obrigado por se pronunciar. A gente vai entender juntos aqui. Ótimo. Então, o que é que acontece? Fora de Manaus, vamos dizer, o que eu posso colocar como anfitrião é 5.000 quilômetros, para vocês terem ideia, se eu fosse sair de carro daqui de Manaus, certo? Então, eu quero saber se eu consigo, como eu tenho outro ramo de atividade, faço em tempo parcial ainda a do Terra, eu só posso começar a viajar a partir de abril.
Então, eu dou todo o suporte à minha equipe através de Zoom, chamada e tudo mais. Eu consigo botar essas três acima de 80 quilômetros, nesse meu caso, em atendimento virtual? Não, desde a edição passada é obrigatório eventos presenciais, eles fazem parte da regra do clube, tá? É, na edição passada a gente teve alguns casos de pessoas, olha, eu não posso viajar. O que que nós fizemos foi tirar essa pessoa da competição. E aí, Daniel, eu entendo todo o seu contexto, só que tem muitas pessoas que estão, apesar de todas as questões, indo viajar, às vezes deixa o filho e tal. Então, quando a gente fala da competição, para a gente poder ter uma competição justa, de acordo com os parâmetros que nós determinamos, a gente realmente precisa que você informe que você esteve, que você faça esses eventos presenciais, tá? É, Precisa fazer os eventos. O que que vai acontecer? Por exemplo, esse mês de março você não vai ter evento presencial, é isso que você está me falando, né? isso. Só esse Tá. mês. Então, o que que vai acontecer é, a gente vai avaliar o seguinte, o Daniel não fez eventos presenciais, só fez locais, tá? Online, lá na hora que você está preenchendo o evento, tem a opção online. Então, você vai Correto. selecionar lá, tá? Então, online não é presencial, não pode informar uma coisa que não é. Então, a gente vai avaliar a sua quantidade de cadastro, a gente vai fazer uma avaliação no contexto geral. O não cumprimento de qualquer requisito do clube pode culminar na sua desclassificação. Isso não significa que vai acontecer exatamente isso, a gente vai avaliar. Então, nesse caso específico, a gente pede para você procurar o Daniel depois, conversar melhor com ele pessoalmente, explicar o contexto, porque a gente vai avaliar. Mas realmente a gente não consegue abrir mão de exigir esses requisitos, porque é o mesmo requisito para todos os participantes. Certo. Pronto. O segundo ponto aqui, Tá, tá me estamos te ouvindo? ouvindo. Ok. Excelente. O segundo ponto é, ah, eu vou, a partir de abril, eu vou fazer um tour pelo Brasil aí, e eu pretendo levar um carro, certo? Eu quero saber se eu posso ser reembolsado esse translado do meu carro, por exemplo, se eu colocar ele numa cegonha, para eu pegar, porque aqui eu não tenho estrada, entendeu? Então, essa cegonha vai numa balsa, e vai me entregar ele daqui a 2.000 quilômetros. Eu posso ser reembolsado nessa questão? Não, infelizmente não, tá? Assim, dependendo da quantidade de diárias, de repente seria melhor a gente avaliar a possibilidade da locação de um automóvel, tá? Mas a gente tem um limite, a gente tem teto para tudo, então a gente tem um limite de quantidade de diárias que a gente reembolsa. Então a gente vai precisar fazer essa análise junto com você, mas essa questão de trasladar o seu carro para um outro local não está coberto dentro do nosso programa. Ótimo. É porque eu vou utilizar ele praticamente pelo cálculo e agenda que eu estou fazendo, um pouco mais do que 60 dias. Porque eu vou deixar ele lá, vou voltar para Manaus, porque lá eu vou fazer alguns circuitos, né? Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro. Então, locar carro vai ficar talvez um Caro, né? pouco mais caro Mais do que eu caro que levar. a cegonha. Eu É, entendi. A gente vai precisar avaliar, mas assim, o que a gente consegue te garantir é que a gente consegue fazer a avaliação de acordo com o cumprimento dos requisitos aqui, a apresentação dos comprovantes dos trechos que você percorrer, certo. tá? Ok. Tá bom, mas chama o Daniel, Muito marca uma reunião com ele, que eu acho que aí a gente consegue analisar o seu caso um pouco, de forma um pouco mais individual e entender exatamente, conseguir te dar uma resposta mais assertiva. Tudo bem. Tá Muito bom? obrigado. Obrigado. Ó, agora eu vou chamar a Jaqueline. Oi, 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 Jaqueline, tudo bem? Estamos te ouvindo.
Tudo bem? Boa tarde a todos. Obrigada aí. Eu tenho duas perguntas rápidas para fazer. Eu até coloquei no chat, mas eu vou fazer aqui, tá? É uma condição especial, porque a gente sabe, como você já anunciou e como a gente já viu na primeira reunião, essas condições de viagens de incentivo, elas não são reembolsadas e nem devem ser mesmo. A minha pergunta é, podemos reembolsar somente um trecho? Eu vou explicar. Parece que a galera do Norte está aqui, né? Exemplo do Daniel, eu também estou no Norte, eu moro em Porto Velho, Rondônia, e eu tenho uma equipe em Minas, em BH. Eu saí daqui dia 3, está tudo dentro do Clube Daimo, eu fiz 2 reuniões presenciais lá em Minas Gerais, só que não justificava, Sara, eu voltar para Porto Velho, é uma incoerência isso, e daqui ir para a Ilha de Comandatuba, ok? Então, de lá eu fui para Comandatuba e de Comandatuba eu vim para cá. A minha pergunta é, esse trecho Porto Velho-BH, somente um trecho, ele pode ser reembolsado? Tudo que é caso especial, a gente sempre trata de forma individual, porque tudo foge à regra e aí vai passar por uma avaliação e a gente vai definir. Tudo que foge à regra, a resposta inicial é não está coberto pelo reembolso, tá? Mas a gente pede para sempre encaminhar esse tipo de solicitação para o assistente responsável para a gente poder fazer uma avaliação individual e entender, tá bom? Então, assim, você saiu de Porto Velho, foi para Minas, e de Minas você foi para Comandatuba, e depois voltou para sua casa. Exatamente. Tá. Mas Isso eu não quero esse trecho de Minas para Comandatuba e de Comandatuba para cá. Eu entendi. Só um trecho. E eu tenho que comprovar que eu estava lá. Bom, eu tenho a passagem aérea, eu tenho alguns downlines que já estão lá. Essa menina que está lá comigo, ela é uma premier da minha equipe, entendeu? Entendi. A gente consegue... O que eu posso te falar, o que eu posso me comprometer na reunião é que a gente consegue avaliar o seu caso, mas não consigo te dar uma resposta definitiva aqui. A gente vai precisar avaliar junto com o seu assistente. Mas, de qualquer jeito, eu posso fazer a solicitação de reembolso. Sempre solicitem, tá, pessoal? Assim, não sabe se vai ser, se não vai ser, manda, porque se não tiver no sistema, eu não tenho nem como avaliar uma possibilidade de exceção. Não, entendo perfeitamente, tá, Sara. E outra coisa, como o Brasil é enorme, e é exemplo do Daniel aqui, a minha região ela não é fluvial, mas quando ele começou a falar, eu falei, nossa, lá é tudo fluvial. Mas as regiões aqui, elas são muito distantes, não é como o Rio, como BH, como em todo o resto do país, que é muito, muito perto. 80 quilômetros aqui para nós, eu não chego a cidade nenhuma. A cidade mais perto aqui de mim está a 200 quilômetros. Então, assim, eu fui para lá e eu realizei 2 reuniões lá, ok? Então, nenhuma única, parece óbvio isso, mas eu vou perguntar. Numa única reunião, numa única viagem, eu já posso contar como 2 eventos. 2 eventos. 2 eventos. 2 eventos fora externos, de área. Isso mesmo. Fora de área. Eu não preciso fazer 3 viagens com 3 eventos, ok? Não, a gente sabe, porque assim, a gente até incentiva que vocês se programem e otimizem o tempo de vocês da melhor maneira possível. Então, saiu hoje, fiz um evento à tarde e um outro à noite, contabiliza. São 2 eventos. Desde que a lista de participantes sejam pessoas diferentes, porque se for as mesmas pessoas, a gente considera que é o mesmo evento, então provavelmente você está falando de pessoas diferentes, nesses eventos diferentes, o horário também precisa ser diferente e provavelmente a data. Às vezes a data, até mesmo sendo a mesma data, se o horário for diferente, a gente também considera. E não, é só registrar lá no sistema. Mas às vezes não é nem cidade diferente, na mesma cidade. Mesma cidade, a gente considera assim, é só registrar lá no sistema e aí conta para o requisito de eventos para você. Ok. Então tá bom? Obrigado. Obrigada. Ó, Jaqueline, assim, né, Daniel, Jaqueline, todos os participantes. Quem tiver mais dúvidas, se a gente não conseguir sanar todas aqui na reunião, chamem o assistente de vocês, marquem uma reunião pelo Zoom, tá? Eles conseguem fazer isso e eles vão explicar para vocês. Se vocês quiserem simular trechos, situações, eles conseguem conversar com vocês e dando a resposta, tá? Vamos falar com a Ana. Oi, Ana, tudo bem? Oi, boa tarde. Boa tarde, prazer estar aqui novamente. Mais uma edição junto com vocês.
Sim. Parabéns, Nathalie, pela belíssima apresentação e minha assistente maravilhosa. Ai, que bom estar aqui com vocês. Obrigada por tudo. E a minha pergunta é o seguinte: eu ainda tenho muito o que desenvolver e explorar aqui dentro da minha cidade. É uma cidade pequena, mas, assim, ainda muita gente não conhece. Talvez eu só consiga realizar um evento fora de área nesse mês de março, com um anfitrião que tem LRP, e vou fazer eventos também fora de área, com mais de 80 quilômetros, abrindo mercado. Eu não tenho anfitrião lá já cadastrado que tem a LRP, eu vou abrir um mercado lá. Já está até agendado para o dia 25. E, assim, eu sei que essa segunda reunião não conta para reembolso, a primeira, beleza. Mas, assim, eu não consigo ainda fazer 3 eventos fora de área no mês. Tem alguma penalidade, alguma coisa? A mesmo caso que eu falei do Daniel, tá, Ana? A gente vai avaliar o contexto como um todo. Porque, assim, realmente o desafio é você cumprir os três eventos fora, 3 eventos dentro, presenciais. Faz parte da sua meta, então isso pode sim causar sua desclassificação no programa. Mas assim, a gente nunca leva nada a ferro e fogo aqui na Doterra, né? A gente sempre consegue ser muito compreensível com a vida de vocês aí no campo. Então, assim, o que eu posso te dizer é, se você fizer um evento, mas se você cumprir os outros requisitos, por exemplo, isso vai contar positivamente para a nossa decisão, tá? Quando a gente avaliar. Então, agora, se você não fizer evento e você me entregar 2 cadastros no mês, daí não é só porque você não fez evento, tem outras coisas, a gente vai entender talvez uma questão de comprometimento, ou de repente não é um momento, não está preparado, e aí talvez realmente a gente parta para desclassificação do programa. Então, a gente sempre avalia isso caso a caso. Agora sim, você está falando em março, o Daniel também falou em março, está registrado aqui, né? Se chegar em abril, vocês também não entregarem, a gente vai falar, opa, não está cumprindo aqui, tá? Então, aí a gente vai entrar em contato com vocês, vai querer entender, pode sim levar a desclassificação ou a sua retirada da competição, não permitindo aí que você concorra ao ranking, às premiações e a vaga na viagem de fornecimento também, tá bom? Entendi. Mas mais uma pergunta. Abrindo o mercado, essa reunião, esse evento, ele conta como evento Esqueci fora de da responder área, só essa, né? não conta como reembolso. Hoje, pessoal, inclusive eu recebi muitos feedbacks nesse sentido na viagem de Comandatuba. A forma que o clube ela foi desenhada, ela foi para abrir mercado, mas de uma outra maneira. Então, vamos pensar indiretamente, né? Quando a Emily, inclusive tem um vídeo da Emily no nosso site, no site doterra.com/Clube Diamond, a Emily ela fala, né, que o clube ele foi desenhado para ser eventos caseiros, aonde o líder ele ficaria na casa dessas pessoas, né? E essas pessoas convidariam outras pessoas, né, para poder ter acesso ali ao nosso plano de negócio, ao nosso produto e assim desenvolver. Então, hoje, a gente não aceita novos cadastros para comprovação. Mas é uma coisa que a gente está avaliando aí, devido à grande quantidade de feedbacks, né? A gente vai precisar entender melhor. Para essa edição, nós não vamos aplicar isso como uma regra, a regra é ter o anfitrião. Por isso que a gente pede no momento da inscrição 5 anfitriões dentro e 5 fora. Todo mundo colocou isso no momento da inscrição. A gente entende que quando você colocou isso lá na inscrição, são essas pessoas que você vai desenvolver tanto dentro de área quanto fora. Se você for abrir o mercado, esse é o seu trabalho como um consultor da Doterra, como um líder que quer expandir. Então, esse é um custo ou um esforço que você faria independentemente do Clube Diamond. Então, hoje, isso não cobre o reembolso, tá? No futuro, a Ana está dando feedback aqui, eu já recebi de outras pessoas, a gente vai avaliar, mas hoje não cobre. E aí, de novo, tá com dúvida, não sabe se vai ser aceito, se não sabe,
manda a solicitação de qualquer forma e deixa que a gente dê a resposta para vocês. Se tiver com dúvida também, acione um assistente, ele pode tirar sua dúvida de forma mais individualizada. Mas hoje a gente não cobre deslocamento para abertura de mercado desse jeito, Ana. Tá? Então, Mas ele cadastro conta novo não como conta. evento, né? Mas ele conta como evento fora. Beleza. Outra dúvida, quando eu me inscrevi, eu ainda não tinha cadastrado a pessoa que vai ser anfitriã desse evento de março. Eu cadastrei ela ainda no mês de janeiro. E eu acho que ela não entrou como minha indicada de anfitriã. Ela tem pode ser problema. anfitriã, não tem problema, Pode. né? Tem Desde que problema. ela esteja com 100 pontos Modelo de de compra. LRP, pedidos de 100 PVs ou acima. Isso mesmo. Ok. Tá Pronto. bom? Obrigada. Imagina, eu que agradeço a sua pergunta. Temos mais um minutinho, vamos para a Josi aqui. Oi, Josi, tudo bem? Oi, Sara, tudo bom? Boa tarde, gente. Minha Boa tarde. pergunta é, por exemplo, podemos somar força entre os participantes do Clube Diamond? Por exemplo, estou vendo aqui a Flávia, que a gente já tem um contato, e eu e ela podemos desenvolver o mesmo evento, fazer o mesmo agendamento no mesmo dia, no mesmo horário, nós duas faremos um evento. Eu levo minhas convidadas, ela leva as convidadas dela. Um dia a gente faz na cidade dela, um dia a gente faz na minha cidade. Pode contar um evento para as duas participantes? Sim, pode contar. Agora, você não está falando para fim de reembolso, você está falando só para atingir o requisito. Atingir o requisito. Sim, a gente consegue considerar isso, o que vocês precisam pensar é o seguinte, Josi, eu não estou falando que você vai fazer isso, tá? É só um exemplo, mas, por exemplo, eu e a Nathalie temos essa mesma relação que a Josi citou aqui, a gente vai lá e vamos fazer os eventos juntos. Não adianta a Nathalie fazer e levar as convidadas dela e eu não. E só usar o evento que nós criamos para marcar lá no sistema. Porque o objetivo, pessoal, de vocês aqui é desenvolver a rede de vocês. Então, vai marcar evento conjunto, realmente coloquem um esforço para levar aí esses convidados e realmente ter a conversão de cadastro para poder desenvolver o negócio de vocês, tá? Não estou falando de você, Josi, é que eu acho que a grande preocupação quando a gente vê isso é realmente assim, olha, aí não pode... como eu posso falar isso? Você não pode deixar a pessoa fazer o evento sozinha, já que vocês vão fazer em conjunto, né? Então, que os esforços sejam divididos e que realmente cada um leve aí o potencial de convidados para tentar as duas redes receberem aí o retorno desse investimento de tempo. Exatamente, com certeza ela tem clientes. Na minha cidade, eu também tenho já clientes ativos na cidade dela. Então, assim, eu acho que seria uma possibilidade de somar forças. Com certeza, né? Isso. Às vezes quer alugar um lugar um pouquinho maior, um pouquinho mais estruturado, daí divide o custo, né? Então, ou não também, então não tem problema, a gente consegue considerar, tá? Alguém perguntou, inclusive, aqui se a gente cobria locação de espaço, eu não sei quem foi. Não, nós não cobrimos locação de espaço. O reembolso, ele só cobre o custo com deslocamento, tá? Dentro dessas regras que a Nathalie apresentou aqui. Locação de espaço, hospedagem e alimentação não são cobertos pelo nosso programa, tá? O custo, a responsabilidade é totalmente do participante. Certo? Cadê a Josi? Josi foi embora? Nath, então vamos lá, Nath. Você quer falar alguma coisa? Tem alguma coisa para complementar? Eu quero agradecer, quero deixar aqui à minha disposição, tá? Quem precisar de auxílio, só me chamar lá no WhatsApp, eu vou esclarecer as dúvidas. Se a gente precisar marcar reuniões, eu estou à disposição, não tem problema algum. Perguntaram aqui se o material pode ser divulgado. Pode, a gente vai liberar o material, tá? E também a gente vai enviar o link de passo a passo do reembolso. E é isso, queria agradecer o tempo, espero ter ajudado.
Com certeza ajudou, pessoal. Infelizmente, a gente não tem muito mais tempo, tá? Para quem não, a gente não respondeu a pergunta nessa reunião, chame o seu assistente, tá? E ele vai provavelmente conseguir sanar essa dúvida, marque uma reunião com ele. E a gente consegue fazer isso de forma individualizada, tá? Na semana que vem, nós temos esse mesmo horário, às 17 horas, uma reunião com a grande ganhadora da edição Juntos, que foi a edição passada do Clube Diamond, a Júlia Gasparini. Ela vai compartilhar aqui com vocês como que foi a experiência dela e como realmente o clube ajudou a ela chegar ao tão sonhado nível de diamante e desenvolver aí o negócio dela. Então, não percam, a gente vai mandar o link da reunião, né, com o flyer. Se preparem, save the date sempre para as quartas-feiras às 5, separem esse tempo, porque realmente todo o conteúdo que nós vamos disseminar, seja um conteúdo técnico, falando mais do clube, ou convidando outros líderes, realmente podem fazer toda a diferença para vocês, tá bom? Então, olha, muito obrigado. Nath, muito obrigado, sua apresentação foi ótima. Obrigada. Muito obrigado a todos os presentes. Nós vamos ter a gravação dessa ligação no nosso canal do YouTube também, depois vocês podem rever isso lá no YouTube. E até semana que vem, gente. Ó, hoje é dia 5. Olhem lá a reguinha no portal de vocês, se tá amarela, se tá vermelha, se tá laranja. Se tiver vermelho e laranja, vocês têm 15 dias para mudar a estratégia, trabalhem com o gerente de contas de vocês, para vocês poderem cumprir os requisitos desse mês, tá? Então, fiquem de olho lá e se precisarem, contem com a nossa equipe, tá bom? Um bom restinho de semana para vocês, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.